Bom dia, queridos irmãos, que a paz de Jesus se faça presente em nosso coração. Hoje nós vamos dar continuidade a este capítulo, ao início do capítulo, o item 1, retribuir o mal com bem, e hoje vamos ler o item 3. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a maior sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que essa lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Essas pessoas que confiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir, nem estar com o inimigo, prazer igual ao que sente a companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece ser difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo, como ao inimigo mesmo lugar. Uma vez que a pobreza de linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhe uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito mais diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições. O mal que nos causem é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com elas. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por ato, de tudo o que possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Nós gostaríamos de convidar a todos a erguermos os nossos pensamentos até Jesus, para que o nosso Mestre nos ajude a compreender as lições sublimes do seu Evangelho, trazendo-as para dentro de nós, com o propósito sublime de reorganizar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Mestre querido, que as suas palavras possam cair profundamente em nossos corações, renovando a nossa maneira de pensar e de sentir.
E assim, Jesus, sob a luz do seu amor, nós queremos, Jesus, te agradecer por tudo que tem nos dado. E que a paz, a alegria, a esperança esteja com todos nós. Que assim seja. Meus amigos, como é difícil, né, nós olharmos para dentro de nós e reconhecer as nossas dificuldades no campo dos sentimentos em relação àqueles que muitas vezes não somos simpáticos. Era necessário que a gente analisasse com maior profundidade por que que nós temos inimigos. O que nós fizemos para com este irmão para que ele se torne um inimigo nosso? É preciso entender que a caridade é o princípio do amor, mas também é a realização da plena atividade de amar. É preciso que a gente veja que o inimigo é todo aquele que um dia nós sentimos ofendidos, magoados, mas será que nós também não ofendemos, não magoamos o outro? E nós vamos perguntar qual é o sentido da palavra amar. O que é amar? Amar só aqueles que me amam, que mérito tem, nos diz Jesus. Então também Jesus está nos dizendo que aqueles que nós não temos simpatia, nem não vou falar de inimigos, aqueles que nós não temos simpatias, muitas afinidades, nós também não vamos ter por ele a confiança e nem vamos ter a mesma ternura daquele irmão que nós gostamos, que temos confiança e que está na posição de meu próximo também. E quando eu falo em ternura, eu estou falando de um sentimento. E a ternura, ela pressupõe confiança. Como é que eu vou ter confiança numa pessoa que não me inspira isto? Então, entre as pessoas, nós podemos ter aquelas que confiamos e aquelas que não confiamos. E todos esses espíritos precisam ser interpretados como irmãos nossos. Nós olhamos como maus, outros numa situação melhor. Mas nós sabemos que a maldade, em muitos casos, ela vem da ignorância, que compele o ser o comportamento infeliz, reclamando de todos nós uma assistência educativa. Será que nós ainda já estamos livres da maldade? Será que nós não ofendemos ninguém mais? Então é preciso que a gente analise com muita profundidade o que nós sentimos, porque tem pessoas que sentem prazer em magoar o outro, em ofender o outro. E outros sentem a companhia de determinados irmãos como se fosse um amigo. Tem alegria, ele corresponde com seus pensamentos. Então, o pensamento, quando ele não é bom, ele é malévola. Mas ele traz para nós uma corrente fluídica de vibrações que nos causam mal-estar. E aquele pensamento bom, o benévolo, é aquele que nos agrada, nós sentimos bem ao estarmos junto dele. E tudo isso pode ser fruto de uma sensação que vai nos aproximando cada dia mais. Então, amar os inimigos não pode significar que nós temos essas grandes diferenças. Não, eu posso amar aquele que um dia me ofendeu. Então, nós precisamos entender que às vezes nós somos até cruéis com estes irmãos. E a crueldade, ela não cabe mais em nossos corações. Ela não pode ser vista como uma patologia da nossa mente, porque essa patologia ela pode ir agravando. E o que nós estamos desejando é que nós possamos curá-la, saná-la, porque quando nós temos
uma patologia de mente que vive na crueldade, no erro, na indisciplina, desejando mal com o outro, nós estamos a caminho das influências espirituais que vão gerar em nós ao processo obsessivo. E o processo obsessivo vai precisar de um olhar que vai fazer com que a gente possa melhorar. E é por essas situações que muitas vezes nós esquecemos de trabalhar conosco mesmo, e isso pode demonstrar para nós uma pobreza de pensamento, uma pobreza de linguagem, de atitudes. E o próprio Evangelho nos diz que amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Nós sabemos que as pessoas que não têm simpatia por nós, elas nos olham com os olhos diferentes e nos emitem vibrações diferentes. Mas nem por isso eu posso fazer a mesma coisa que ela. Amar o inimigo não é, portanto, ter-lhe uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito mais diversos do que contato com um amigo. No entanto, meus irmãos, o Evangelho nos diz isso e a gente pode pensar que todas as vezes que a gente sabe que nós temos um inimigo, o nosso papel inicial, qual é? Nosso papel inicial é que a gente vibre por ele, que a gente não alimente mais esse pensamento de ódio, esse pensamento que muitas vezes nos contamina. E nós sabemos que hoje ele pode ser meu inimigo ou meu adversário, mas todo adversário, ele precisa de auxílio. E muitas vezes o nosso auxílio se fará pela prece, pelo envolvimento das nossas vibrações. E quando puder, que a gente possa dialogar, pedir desculpas, não com desculpa de falar que nós amamos, porque às vezes não é nem verdade, mas que nós estimamos ele como irmão. Então, uma atitude respeitosa para com o adversário nunca vai nos roubar o tempo de crescer, de melhorar. Então, é muito importante, né, que nós possamos refletir que, quando nós vamos falando em amar os inimigos, nós estamos entregando sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade e eliminando dentro de nós as aflições e os aborrecimentos, pensando que momento aquele meu irmão estava que ele articulou tais palavras ou aqueles gestos para comigo. E muitas vezes, quando nós ficamos silenciosos e que nós não criticamos ninguém, nós sentimos um maior bem-estar. Então, o que nós temos que cultivar dentro de nós? A serenidade. E o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos que todos nós carregamos, para que as nossas preocupações não nos destruam, não nos traga maior dificuldades, né? E então, amar o inimigo é não guardar ódio, ficar falando, repisando e outras coisas. Às vezes, toda vez que falo, eu emito aquela vibração ruim. Nós não precisamos guardar rancor, porque nós já compreendemos mais do que ele. E nem desejo de vingança, porque seria pagar o mal com o mal. E toda vingança, ela volta para mim mesma. Tudo que eu faço para o outro volta para mim. Mas nós temos que aprender a perdoar sem pensamento oculto e sem condição. Porque o amor ele não pode ter condição. E o mal que nos causa não pode ser um obstáculo à nossa reconciliação. Então é importante que a gente possa aprender que todas as vezes que eu posso estender a mão para uma pessoa que até então eu achava via com dificuldade, esse é um bem. Esse é o bem que eu estou procurando fazer para que nós possamos atenuar essas diferenças que existem dentro de nós. E quando nós estamos falando ainda, né, dessa questão dos nossos inimigos,
Eu preciso saber que aquele que me ofendeu, o ofensor, que muitas vezes se apresenta diante de mim, pode ser até um exercício para o nosso aprimoramento moral. Todos nós carregamos conosco sentimentos ainda de dor, de incompreensão, de aflição, mas nós não podemos mais zombar do outro. Nós não podemos apedrejar os nossos irmãos com as nossas ideias. Por isso que Jesus afirma para todos nós: ama os teus inimigos. Mas ele não recomendou que os tomássemos por modelo de serviço e conduta quando os nossos opositores se afeiçoam ao mal. Por quê? Porque eu já não penso mais como ele. Eu não estou ligado mais ao meu pensamento a essa situação do mal. Então é preciso que a gente tenha coragem de ver que todos nós e todos aqueles que nós falamos que são os nossos adversários, eles merecem também de nós uma carta de euforia. Para que a gente não fique repetindo isso as mesmas coisas, então amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso do qual unicamente a morte pensa ele pode livrar. Daí o desejo de vingar, mas nós não morremos. Nós continuamos com o nosso pensamento e os nossos sentimentos. Então, o nosso interesse maior é de sanar essas dificuldades para que eu chegue no mundo espiritual em situações diferentes. E nós temos uma questão aqui no Evangelho, no item 4, que ele nos mostra: se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se, em vez de queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão, porque eu não quero desejar nada de ruim para ele. E o homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. Então, esse compreende que o ódio e o rancor, eles nos rebaixam, eles nos trazem grandes dificuldades. Então, meus amigos, o Evangelho de Jesus é justamente essa oportunidade que todos estamos tendo para sanar com essas dificuldades. E que a gente possa caminhar sem carregar conosco esses sentimentos tão doentes. Que os espíritos amigos possam nos encorajar, estimulando-nos a cada momento para que a gente reveja os nossos atos. E assim, nesse momento do passe, buscamos Jesus, pedindo força e coragem para que esses pensamentos saiam de dentro de nós. Amado Jesus, que estes espíritos amigos benevolentes possam me auxiliar no passe. Dai-nos força e coragem para vencer a nós mesmos. Que a nossa água seja fluidificada e transformando-a em remédio para todos nós. Jesus, dai-nos força para prosseguirmos junto àqueles que não nos amam, mas que a gente aprenda a amá-los, pois todos os nossos atos trazem consequências para nós mesmos. E a doce paz, a alegria que o Evangelho nos propicia, seja levado também àqueles que nós temos dificuldades. Que as nossas preces o alcance, Jesus, para que possamos diminuir as distâncias da mágoa, do ódio, e que o coloquemos sempre à disposição para auxiliá-lo, para amar e para servir. Que Deus, nosso Pai, olhe pelos irmãos enfermos, que todos recebam a misericórdia, a brandura de Jesus em seus corações.
Queridos amigos, caros irmãos, meditemos bastante nessas reflexões, deixando no coração de todos a vibração do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, viva em paz, que assim seja.